Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse daqui é o Se Liga na Torcida, um programa onde nós vamos entrevistar torcedores de todos os times que estão na LTA Sul para saber um pouquinho como está essa nova jornada, esse novo caminho, né? Essa nova fase de cada time. E hoje a gente está aqui representando a Red com o nosso querido Pino, que já é de casa, que já participou do programa algumas vezes, né? E hoje está aqui para dar um depoimento quase, né? Assim, falar um pouquinho sobre como tá essa nova era, essas novas expectativas, né? E aí, Pino, como é que tá? Tudo beleza? Tudo beleza. Um abraço, Bomba, também para todo mundo que estiver assistindo aí, principalmente se for torcedor da Red. Tudo bem aqui. Cara, primeiramente, né, agradecer por estar aceitando aí essa entrevista com a gente. E eu queria saber, agora nesse fim de ano, né, a gente já faz um tempo que a comunidade está sabendo dessa mudança para a LTA Sul, que ia ter ali alguns times saindo, alguns times brasileiros saindo do campeonato, mas eu acredito que até o momento final, né? Até ali realmente o martelo ser batido, a Riot avisar e quais são os times que ficam, quais são os times que saem. Toda a torcida estava um pouco aflita, mesmo aquelas que já estavam um pouco mais confiantes, né? E como é que foi para a torcida da Red? Como é que estavam os ânimos? Vocês estavam comentando muito sobre essa possibilidade? Certo, pelo menos para mim, acho que para grandes assim, a gente sempre viu muito a Red consolidada como um dos times que iria, né? Seja pelo desempenho ou pela torcida, porque a gente sempre foi muito, muito grande nisso, né? Mas uma coisa que eu senti que pesou muito foi principalmente o momento da Red, né? Porque quando foi anunciado o LTA, a Red estava muito mal no campeonato, né? Não estava classificando para playoff, estava uma fase de muita sequência de derrotas. Então, pelo menos a LTA acho que pesou muito para ajudar nessa retomada da Red e também na cobrança da torcida de cobrar, não, a gente tem que ter resultado, porque vai que por um split ruim, e justamente talvez o split que mais importe, não sei se realmente foi, mas enfim, para a torcida acaba parecendo que e aí resultou numa cobrança gigante da torcida para ter resultado para a Red, e não foi o ideal, mas pelo menos o time fez uma retomada bem bonita, né? De sair até o terceiro lugar, faltando um jogo para a final, de quem nem ia para playoff. Não foi o ideal, porque todo mundo quer o título, quer uma final, mas a retomada após cobrança foi legal. E falando de cobrança, falando ali de desempenho, quais são as expectativas para essa nova temporada, né? Chegando ali times de fora, estrangeiros, com a Isurus Stral e a Leviatã, e as mudanças nos próprios times daqui, a Loud que está com as contratações, a Cade que mudou o time todo, né? Então, como é que tá a Red, como é que estão as expectativas da torcida da Red para essa LTA? Tipo, a torcida da Red, eu acredito que tá muito carente mesmo, em necessidade de uma final novamente, de um título, porque o último ano que a gente foi competitivo, que a gente realmente ganhou algo foi 2022, primeiro split, né? De lá pra cá a gente já ficou a umas 2 ou 3 vezes de ficar um jogo da final, mas nem final a gente pegou, né? Tanto que tem até a galera zoa que a Red pensa em terceiro lugar, em quarto lugar. E a Red fez esse move, essa decisão, né, de não mexer ninguém, né? A gente vai trazer o Belzy agora, e que tem umas partes boas, tem umas partes ruins, né? Uma parte boa que a galera fala muito é que o Coelho, o Gravitar são muito bons no Fearless Draft, mas isso daí só vendo pra gente descobrir. E também a parte boa é que o time que fica, em tese, tem mais entrosamento e tem mais tempo, né, pra trabalhar. Então eu espero que, pelo menos nesse primeiro split, que o time da Red seja bem forte, mais do que esses outros times que podem ter talvez até peças melhores, sei lá, ou mais hypadas. Mas eu espero que o time da Red nesse primeiro split se prove, porque senão fica algo bem preocupante, né? Porque se não mexe na janela, porque você vai consolidar para ser mais forte, mas ao final o resultado não é bom, aí eu acho que ficaria muito ruim. Então, eu espero que nesse primeiro split a Red tenha um resultado muito bom mesmo. Assim, Fo- esse Fearless Draft ele vai mexer bastante, né? Talvez times que não estejam tão entrosados não consigam desempenhar bem com esses picks diferentes e tudo mais, né? A gente vai ver aí como é que a Red vai se desenrolar. Mas se não veio jogadores novos nessa janela, que a gente quer saber veio torcida, porque aí 4 times do Brasil ficaram órfãos, por assim dizer, né? A INTZ e a Uhum. Liberty perderam totalmente a movimentação, a Kabum e a Loz só estão no Academy, né? E querendo ou não, às vezes o torcedor ali ele quer ver um T1, ele quer ver um time jogando por campeonatos mais sérios, né? Então ali, se não torcedores, pelo menos simpatizantes,
deu para notar no Twitter, nas redes sociais, nos grupos, alguma movimentação um pouco diferente após esse anúncio da LTA Sul em relação à torcida? Já digo em relação à torcida, eu imagino que a Red tem uma faca de 2 gumes, né. Que o fato da Red normalmente não contratar coreano é algo ruim, principalmente em relação ao desempenho do time, tipo, escabilidade do time. Mas um lado bom é que muitas vezes, até nesses momentos de muita gente contratando Américas e jogador Américas duvidoso, times que valorizam mais jogadores nacionais como a Red, às vezes podem trazer essa atenção de que não, eu quero torcer para um time da LTA, mas eu quero torcer para um time totalmente brasileiro. Aí, nesses casos, a Red pode até trazer um pouco de torcedor sim. E também uma coisa que eu acho que ajuda bastante foi até esse Cebolão, porque jogou o Brence, jogou FNB, acho que o FNB chegou até a ser o MVP, e aí eles terem jogado tão bem assim, traz torcedor, né, porque é um campeonato da comunidade, traz torcedor. Então eu acredito que essa boa fase do FNB e do Brence também ajude a trazer mais torcedor pra gente, especialmente do FNB, que tá jogando muito, tem muito tempo. Eu acho que uma das movimentações da Red que nessa não necessariamente nessa janela, mas nesse novo cenário, nessa nova linha, né, que cada time está seguindo. E eu particularmente gostei bastante. Eu acredito que muita gente do cenário tenha curtido. E eu queria saber qual foi a sensação como torcedor da Red, o que, que a torcida da Red estava achando. Era a manutenção do time da Academy, né? Era manter ali o time do Tier 2, sendo que não era mais obrigatório, não existia mais uma necessidade. E parece, quando você olha assim de maneira muito vaga, um gasto sem sentido, porque você não pode ficar com a vaga que você não pode nem disputar, se eu não me engano, a vaga para subir, né? Se você for a Red ou Arcade, a vaga vai para a disputa contra a Isurus, contra o convidado, né? Vai ser do segundo colocado. Então, esse movimento de manter ainda assim o Academy, o que, que foi que a torcida sentiu? Eu acredito que a torcida gostou bastante, o JP depois falou um pouco sobre no podcast com o Chaep, principalmente porque vê muito o Academy com questão de evolução e de subir jogador. Mas ao mesmo tempo que você quer também subir jogador, você também espera que tenha um nível ok, que você compita. A parte ruim é o que você falou, né? Que o time da Red não vai poder realmente competir de fato, visto que não vai para as fases finais. Mas eu acho que a torcida levou isso pro muito bem. Tanto que os times que tiraram o Academy foram bastante criticados assim pela torcida. Então eu gosto muito dessa lição que a Red e a AVK trouxeram, que dos dois têm grandes planos assim de evolução e de usar jogador. Acho que o Sil até falou que para ele o time Academy e o time principal é um só. Então acho que essa visão é uma visão muito, muito legal e muito importante para o cenário no todo. Ainda mais se a Red trouxer jogadores, como tem rumores, de trazer um Jean Mago da vida, que tipo é uma grande promessa e que todo mundo espera muito dele, né? Pronto, esse aí é, na verdade, um ótimo ponto a ser levantado, porque o Jean, ele era acredito que foi uns 2 anos atrás, né? Uns 3 anos atrás. Ele era uma das grandes expectativas do que ele poderia vir a ser se ele fosse ali direitinho, cultivado direitinho, né? Passasse por um academy, depois subisse para o T1, mas morreu ali essa história, teve complicações, né, na vida familiar, e agora ele tá, talvez esteja voltando, né? Não tem como confirmar ainda. Hum. E o resto do time, porque quando se fala do Jean Mago, mesmo que ele seja um jogador que não joga competitivamente, né, há muito tempo, só aquele split pelo Flamengo, se eu não me engano, ainda assim ele é alguém que tem um hype muito grande. Então, o resto do time, você acredita que esteja sendo montado igualmente, assim, para fazer valer, para dar ali condições que ele jogue o que a torcida acredita que ele é capaz, ou o resto do time está um investimento um pouco menor, talvez? Ó, pelo que eu vi, falando sobre o Jean Mago primeiramente, tipo, o Jean Mago só jogou um split em que ele foi MVP e campeão. Então vou ter muitos bons olhos pra ele. E não sei se foi dele, né? Mas o Corradini tinha postado um tempo atrás um print de tipo uma mão do diabo assim fazendo um acordo. Então, se o Jean Mago realmente tiver tipo um contrato a longo prazo, eu acho que tudo isso indica de que uma tendência de que a Red realmente, se o Jean Mago tiver um desempenho bom, vai querer subir pro lugar do Greve. E agora falando sobre o resto do time, se eu não me engano, o Hakanil tinha postado de que o Zinx iria sair e que iria se manter na Red, né? Que eles já estão na Academy tem um tempo já. O Doom, que tá na Red há muito tempo, e o Rabelo e o Zent, que entraram no split passado, eu acho. Tipo, esse time da Red no split passado do Academy teve um desempenho meio ruim, porque acho que nem pros playoffs foi.
Mas como a Academy é questão de evolução, de você criar jogador, então eu sou a favor sim de, tipo, não jogar os caras fora por um split só, e só o fato da Red ter mantido a Academy já é muito interessante. Então, eu não faço ideia de quem é o top, e por falar em top, pô, eu achava o Zinx um dos melhores jogadores dessa Red Academy, então eu fico bem triste até do Zinx sair, mas então eu espero que quem entre no lugar do Zinx seja um cara muito bom, porque eu gostava muito do Zinx. Feito, cara. Acho. Tô com muitas expectativas para ver eles assim. Eu acredito que esse movimento ele é essencial, né, de manter o time, porque não só pelo fato de dar oportunidade, né, para muito jovem, mas também a gente teve aí com a Liberty no split passado um método que não deu certo, talvez por falta de tempo. Tem gente que diz que não ia dar certo nunca, Sim. mas que eu sempre vi com bons olhos, que era aquela questão de ter jogadores contigo para você poder aplicar metodologias de treino diferentes, né? Você poder fazer, dadas as ferramentas que a gente tinha, que o LoL tinha no decorrer desse ano, né? Se os jogadores quisessem testar uma composição específica para uma situação específica, um roubo de Baron, alguma coisa, você precisava jogar um jogo todo até o determinado momento. Agora que eles resolveram colocar o modo treino com multijogador, né? Então a Red, se ela não quiser fazer isso, ela pelo menos tem mais 5 pessoas ali para dar um treino de partida mesmo, quando não tiver tendo screen ou coisa do tipo. Então eu acho que é um movimento muito legal. E falando ainda sobre os outros times, né? Falando sobre o Academy e tudo mais, a Red foi um dos únicos times do T1 que teve uma line Ignis durante esse período, né? A Cade também teve ali durante e tudo mais. Como é que tá essa line? Ela ainda vai se manter? Porque eu entendo que a chegada da LTA mudou tudo que envolvia o LoL, não só o T1, não só o Tier 2. Então, existe alguma conversa aí em relação Peraí, ao você tá falando, Redmir? você tá falando da Line Ignis da Red, correto? Isso. Tipo, a Red, se eu não me engano, eu tenho certeza no caso, ela não chegou a ter uma Line Ignis, mas tem um projeto do Redmia sim. Inclusive, nesse mesmo podcast que eu tinha falado do JP, ele se referiu ao Redmia e falou que o que faltava pro Redmia era questão de patrocínio. De que eles tinham alguns patrocínios engatilhados e alguns melaram, e aí isso tá atrasando um pouco o Redmia. Mas ele falou que o projeto, esse processo ainda tá ativo, e o que estava demorando e tipo, atrasando foi essa questão dos patrocínios. Então, tipo, a Red não entrou ainda em nenhuma modalidade assim feminina inclusiva, mas segundo o JP ainda está ativo, ainda tem essa possibilidade, ainda estão procurando essas oportunidades. E sendo sincero, eu realmente espero que tenha. Mas foi um caso meio de, não sei se de timing, porque tinha esse projeto Redmia, mas aí chega a LTA e meio que tipo não tem como, a LTA acaba sendo uma prioridade, sabe? Toda essa questão de querer botar seu time na LTA, porque se a gente apresentasse um projeto muito ruim, vai que acontece o mesmo que aconteceu com o Macabum, sabe? E aí não passa, mesmo tendo um time que tem título, tem desempenho. Então, esse negócio da LTA acho que deve ter botado o Redmi em uma segunda prioridade, e por isso deve estar atrasando um pouco. Mas eu ficaria muito feliz se realmente o Redmi fosse em frente, porque em Valorant, em CS, no LoL, tá cada vez mais fomentando esse cenário que, tipo, é muito importante. E aí, cara, agora a gente falou bastante sobre essas mudanças e já tem muita coisa concreta, né? A planilha do Showtana, ela é para ser definitiva ainda essa semana, acredito eu, e já era para ter sido definitiva, né? Mas teve ali essas questões com um dos times que fez ele atrasar um pouquinho. E eu queria perguntar como foi que a torcida reagiu sobre uma coisa que foi, eu acredito que uma das notícias da janela, né? Uma das maiores notícias, que foi ali o caso do Tino estar fazendo tryout para a Red. Que eu entendo que pode ter sido só uma especulação, que eu entendo que pode ter sido só boato, certo? Mas que ainda assim, no dia que foi lançado, movimentou bastante as redes sociais. Eu queria só entender como é que repercutiu isso dentre os grupos da Red. Eu, querendo ou não, gostando ou não do Tinoz, ele é um jogador que teve durante os últimos anos bastante título, bastante destaque, né? E para um time que já estava tão fechadinho, né? A Red, a FNB, a Aegis, Gravitar e tudo Uhum. mais, uma mudança às vezes pode ser visto como um sinal de prosperidade, mas também pode ser visto como um erro e vamos manter o time que já está dando certo ou quase certo, né? Então eu queria saber como é que foi para a torcida. Pô, eu acho que eu tô, tipo, eu não sei se teve tryout ou não, né? Mas a negociação aparentemente houve a tentativa após fim de contrato, né?
Então, velho, acho que a torcida queria muito o Tinoz, porque ele é o mid laner com mais títulos. Ele é o segundo jogador com mais títulos empatado com, com o BRTT, né? Só perde pro robô. E desde 2022, velho, ele foi o melhor mid laner do CBLOL, isso é meio que um fato. Tipo, então nos últimos 2022, 2023, 2024 surgiu o Jinquedo, mas aí, tipo, como o Tinoz ganhou mais títulos, acho que fica o Tinoz, sei lá. Então, tipo, não tem como o Greve falar, tipo, ah não, que o Greve que não querer o Tinoz é tipo uma ofensa ao Greve. Porque o Tinoz é literalmente o melhor mid laner do CBLOL tem 3 anos, sabe? Então eu acho que a torcida queria muito. Infelizmente não veio, mas que também tudo bem, sabe? Porque a gente já tinha expectativa de que a line ia se manter, eu acho, pelo que o JP vinha falando antes. Então, o Tinoz ia ser muito bom, mas acho que por enquanto ok. Aí, dependendo dos resultados, a gente vê se realmente mexe ou não. Mas não acho que nenhum time no CBLOL descartaria Tinoz assim, sabe? Nenhum. Definitivamente, pelo menos pensar, a pessoa tem que pensar, né? No Tinoz, assim, não É, tem como descartar de primeira. E tu falou do JP, falou de podcast, né, que eu vi dele, e era uma peça que eu queria trazer aqui para nossa conversa, para fazer uma pergunta não ligada só a ele, mas sim sobre a rede como um todo. A LTA, ela é eu acredito que uma das grandes coisas que ela trouxe junto com essas expectativas, junto com esse medo, né, de ficar de fora e tudo mais, foi também uma visão pro time, um olhar novo pro time, porque foi muito especulado entre a comunidade. Ah, e será que os critérios vão ser de dinheiro, de título, de história, de torcida, de quanto a torcida agrega e tudo mais? Então, eu acredito que todos os times eles tenham dado ali uma nova olhada ou uma olhada com mais carinho para a torcida, não puramente para entrar na LTA, mas por entender a importância que a torcida ela emplaca, né? E a Red sempre foi um time muito ativo nas redes sociais e eu queria saber se essa interação ela passava da rede, se ela passava de uma superficialidade, como é que é a interação rede torcida, os donos, né, como o Corradini torcida, como é que é essa dinâmica? Como é que foi também a transparência em relação à LTA para vocês da torcida? sim, eu acho que isso é um ponto muito positivo da Red, é a questão da transparência, né? O JP, o Corradini, a Sté também, o próprio Wender, a Lê, todos eles são muito solícitos e sempre foram muito claros em relação a qualquer coisa que acontecesse, qualquer polêmica, seja de desmentir ou de vir a público falar sobre. Então, acho que eles sempre foram muito bons com a torcida quanto a isso. Isso gera uma proximidade que a torcida tem mais afeto. E desde antes da LTA, a Red tinha feito aquele projeto do coletivo, que deu muito certo até o final do ano, que meio que aproximou a torcida, fez projetos da torcida para a torcida. Então, eu acho que a Red, desde antes da LTA ser anunciada, já tinha um projeto muito bom com a torcida. E eu me lembro de alguns casts, acho que até o Shep mesmo falando que, tipo, outras torcidas como a PEN podem ter até mais quantidade, mas nesse ano 2024 o Red era, tipo, a torcida com maior qualidade, assim. Acho que foi o Shep que falou isso em algum programa dele. Então acho que a torcida da Red e a Red fizeram um ótimo papel, assim, de se conectar, de se relacionar, de produzir nesse ano de 2024. Muito importante, cara, muito importante, principalmente agora a gente vê tantos times que saíram e que tiveram só que dar uma última palavra, um adeus. Então eu acho que é um papel e isso acabou muito com muita um sentimento, né, de muito torcedor. Então acho que um papel muito importante de cada organização é nutrir essa relação, esse contato, toda essa boa relação, essa boa convivência mesmo com os torcedores, né, cara? E aí eu acredito que a gente passou por bastante do que o Se Liga do Nexus queria saber, né? Do que os torcedores queriam saber. Então, para finalizar, eu queria só pedir a sua opinião, saber também se talvez você tiver uma opinião geral da torcida, né? Se você tivesse ouvido comentar bastante, você pode falar. Como é que tá o um ranking, como é que tá o top aqui da LTA, porque a gente teve times que investiram bastante em porte, a gente teve ali a Isurus vindo muito forte, com jogadores argentinos mesmo e alguns Sim, coreanos, né? Então, a Red hoje. Eu sei que eu já fiz uma pergunta parecida no começo, falando de quais são as expectativas, mas agora falando em números, sim. falando mais assim um comparativo. A Red hoje, ela está aonde, em que posição, ela briga pelo quê
E quais times brigariam mais, se houver algum? Tipo, nesse primeiro split, se eu não me engano, tem 8 times daqui, 8 times do NA, os 4 melhores vão para o playoffs entre Américas todo, né. Então eu vejo a Red com certeza entre os 4 melhores da LTA, e a gente vai disputar esse playoffs da LTA toda, né, LTA Sul e LTA Norte. Eu vejo a Red, sendo sincero assim, como um top 3, eu acho, no mínimo, sabe. Porque a PEN é campeã, então vamos dar uma respeitada neles, mantendo ou não o Curi, porque acho que o Carioca tende a tudo a renovar, o Curi tá com um monte de polêmica, né. E também a Isurus e a Astral, achei o time deles bem forte, com o Bordol, com o Mireu, e tals. Eu acho que esses 2 times eu botaria, tipo, um pouco à frente talvez no papel, mas é aquela questão, né, a Red também tem bons pontos, como manter o time, o suposto fearless draft, a Red pelo menos teve esse buff na coach staff, porque teve agora o trabalho com o Peter Dunn e também vai ter o Belzy. Então mesmo a Red não tendo melhorado nos jogadores, visto que se manteve, pelo menos a Red teve essa procura, né, de se melhorar na staff, e acho que era a principal crítica da Red sempre foi em relação à macro, né. Então acho que a galera quer muito ver uma Red que sempre foi muito boa mecanicamente, mas com macro em dia, e aí se tiver realmente com macro em dia, tem sim como ser campeão, porque é time que fica a um jogo da final, com um macro horrível, se em tese ajustar o macro com Peter Dunn, que é coach import, e com Belz, que já foi coach campeão, assim como o Coelho, tem grande chance sim de, tipo, pegar a final e ser campeão, né? Cara, então eu gostaria de agradecer, certo, novamente por ter aceitado o convite. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui, que ouviu essa nossa entrevista. Quem já conhecia a gente, muito obrigado por estar assistindo novamente. Quem está aqui pela primeira vez, muito obrigado por essa confiança, por clicar no vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham curtido esse papo. Esse papo aqui que vai rolar com todas as torcidas. A gente tá buscando ali o contato de um torcedor de cada torcida para fazer um papo muito legal. Contando com os argentinos, tá bom? Eu vou ter que me virar no espanhol, mas a gente vai dar um jeito. E é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado, Pino. Por favor, antes de eu terminar, de eu encerrar totalmente aqui, só dar um tchauzinho, um abraço para todo mundo. Tá. Quero dar um abraço para todo mundo que se liga no Nexus, né? O Argo, o Bomba, o Antônio. Um agradecimento a toda a torcida assim da LTA, do CBLOL, toda a comunidade. E especialmente, né, ao Cunil e a torcida da Red. Go Red! Feito. E é isso, galera. Um abraço a todo mundo. Espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam sempre de estar se ligando no Nexus. Até mais.